nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria. Agradecer ao Pai Celestial por mais esse encontro, por mais essa passagem nesta casa, a casa de luz. Que possamos ter uma boa conversa, uma boa palestra, como for passada por esse irmão. Que os irmãos possam sair melhores do que quando chegaram, sair mais leve, mais tranquilo, quando retornar em seus lares. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de luz, de bênçãos. E vamos conversar hoje sobre uma coisa que todos nós, todos os dias, mesmo querendo ou não querendo, vem. O livro que a gente está seguindo é o Código do Monte. Antes disso, o seu Dirceu, com o grupo dele, que vinha todas 2 sexta-feiras de cada mês, 15 em 15 dias, vai passar a vir uma sexta-feira. E será sempre na segunda sexta-feira do mês. Tá? Então, quem ainda quer atendimento com ele tem que marcar já na agenda, que vai ser sempre na segunda sexta de cada mês. O tema de hoje do Código do Monte é sobre bem-aventurados os pacificadores, é sobre pensamentos. Por isso que eu falei, né, gente, que mesmo quando a gente não quer, eles vêm. E aí o orar e vigiar é os pensamentos, né? Para que a gente consiga, de alguma maneira, controlar o que vale e o que não vale. Pensamentos, então. Sabemos da importância e da força dos pensamentos. São eles que movem as atitudes e as construções no mundo. Antes mesmo de moverem ações concretas, os pensamentos atuam no plano indivisível. Pensamentos positivos geram ambientes positivos e vice-versa. A ação mental é uma das forças vivas da natureza. No dizer de Emmanuel, em Pensamento e Vida, o pensamento é força eletromagnética. Significa que o pensamento tem ação por si mesmo. Se ele estiver direcionado para o bem e para a paz, ele será gerador de harmonia e amor, mesmo antes de surgirem as atitudes. Não é por outro motivo que Jesus alertava para a vigilância dos pensamentos. Ele sabia que os campos de sintonia são criados pela ação mental. Dizia: o que sai do homem, isso torna o homem comum, pois do interior do coração dos homens saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insacibilidade, perversidade, malícia, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba e insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum. Quando a gente fala sobre pensamento, né, uma coisa, eu sempre comento e a gente faz o estudo, eu sempre alerto e lembro, né, que nós somos espíritos aqui quando a gente está conversando também, né? Nós somos espíritos dentro de um corpo. E hoje o Rony até fez um questionamento, uma pergunta a respeito de que nós somos corpo carnal, homem ou mulher, e quando estamos desencarnados, nós continuamos com a sensação por causa do perispírito. E aí o meu comentário com ele foi que tudo tem a ver com o que a gente traz no mental. A energia mental, o pensamento é que nos torna homem ou mulher. Então, eu não me olho como corpo, eu me olho como espírito. Mas como espírito eu sou o quê? Energia mental. E se eu sou energia mental, eu só tenho o pensamento. Então não me interessa, quando eu estou desencarnado, se eu vou ser homem ou mulher. Isso pouco faz. A gente, quando encarna, vem neste corpo por necessidade de aprendizado. Partindo desse princípio que nós somos espíritos
pensantes, mentais, embora eu esteja encarnado, eu continuo sendo um corpo mental. Um corpo de pensamento que carrega esta máquina pesada. Então, quando a gente fala aqui sobre o tema, que a gente começa a discutir, esse tema é: quantos pensamentos entram na minha cabeça durante o dia? Quantos são meus? Quantos eu crio? Quantos eu recebo externo? E se eu recebo pensamentos externos, por que eu recebo daquela maneira? É a minha antena captando, né? É a minha energia aberta para aqueles pensamentos. Por isso que Jesus falava em orar e vigiar, né? Porque a oração nos equilibra. O contato com Deus nos equilibra e nos coloca no pensamento correto. Na vida que a gente está levando hoje, na competição que a gente carrega conosco mesmo, né? No diário que a gente tem que produzir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer da minha faculdade a melhor faculdade, eu tenho que ser o mais competitivo na minha formação. Então eu estou competindo comigo, o meu pensamento é que me destrói. Como que eu mudo isso? É difícil? Claro que é difícil, porque se a gente está aberto a receber informação externa, de energia externa, mental, né? Se eu falo que sou espírito, é lógico que eu estou em comunicação com outro espírito desencarnado. Eu lembrei em cima disso, né? De um teste simples que a gente faz em casa. Todos nós aqui temos animais domésticos, né? A grande maioria tem, talvez um ou outro que não tem. Quantas vezes a gente para e conversa com esse animal doméstico? Quantas vezes tu emana uma energia positiva, mas de parar e fixar mesmo? Conversar com um cachorro, com um gato, com qualquer outro tipo de animal que se tem. Se vocês notarem, se a gente parar para prestar atenção, no momento em que tu está emanando energia positiva para aquele animal, ele está focado em ti. O cachorro fica te olhando, ele mexe as orelhas, o gato a mesma coisa. Ele sente ou ele se comunica? Ele consegue fazer a comunicação mental que a gente está transmitindo para ele? Ele está entendendo ou não? Ele está entendendo. Hoje nós estávamos falando sobre quando é que nós vamos conseguir atingir o amor puro. Também nós falamos sobre isso no estudo. Né? Nessa conexão que a gente tem com os animais, naquele pequeno momento, naquela fração que a gente está doando esse carinho, esse amor, o animal está te respondendo com amor puro. Voltando para a energia do pensamento, que era isso que nós estamos falando, quantas vezes a gente consegue transformar aquele pensamento ruim no bom naquele dia? Tem coisas acontecendo na nossa volta e a gente não contribui, né? Nós todos não contribuímos. Porque tu tá olhando alguma coisa errada à nossa volta, em vez de tu transformar aquilo numa coisa boa, mesmo que não seja teu, mas tu tá participante, porque tu tá em algum local que aquilo tá acontecendo. Tu fica esperando para ver o término daquilo de uma maneira isenta. Eu não estou contribuindo com nada, com uma energia positiva para conseguir transformar aquilo. Agora, com o celular que dá para filmar tudo, começa uma briga, tu mete o celular e filma. Em vez de tu mandar uma energia positiva para que aquilo não aconteça, nós estamos contribuindo para que aconteça. Quando a gente fala em oração pela guerra, por seres humanos que estão envolvidos em situações que a gente não tem nem noção de como começou, onde começou e quando começou,
Hoje eu falei para a Kika isso, né? Que se nós nascesse na faixa de Gaza, ou se nós nascesse no Irã, ou se nós nascesse na Ucrânia, nós estaríamos com esse pensamento que nós temos agora? Nós ia estar vendo acontecer ao nosso lado situações em que eu aqui me isento de trabalhar, né? Eu me isento. Não é comigo. Mas e se na próxima encarnação a gente nascer lá? Que é possível, né? Porque são escolhas. A gente precisa compreender o básico da espiritualidade. Qual é o básico da espiritualidade? Primeiro, somos espíritos. E se só somos espíritos, somos energia. E se somos energia, é mental. Ponto. A partir disso, tu transforma a tua vida aqui. Porque tudo depende do que tu pensa. A gente falou no estudo também a respeito das pessoas à nossa volta, quando estão passando por dificuldade, a gente sofre junto e se transforma com relação àquelas pessoas. Em qual momento que a gente para e pensa que aquela pessoa está fazendo uma escolha para ela? Em qual momento que a gente tem o discernimento de saber que aquela escolha é daquela pessoa que está passando por aquela provação? Respeito, já falei aqui também, é quando a gente aceita que aquela pessoa não quer ser transformada. Eu não posso ajudar ninguém que não chegue a mim. Não é meu direito. Eu só posso estender a mão para quem me procura. Senão, não estou respeitado. Ah, mas tu está vendo que o fulano está fazendo isso? Sim, mas é uma escolha pessoal daquele espírito. Hoje eu fiz um convite para uma pessoa que eu sei que está lutando e eu disse, vai lá no centro espírita. A gente consegue conversar contigo. É a abertura que eu posso dar para que essa pessoa queira. A pessoa não está aqui. É um direito, é uma escolha. Não está mudando o pensamento, porque o mudar o pensamento é agora, gente. É neste momento, porque o amanhã não vai existir para isso. Quando a gente pergunta se o que vem para mim eu tenho que aceitar, porque Deus quer, não é verdade. Não é verdade. Nós podemos transformar o nosso passo, a nossa caminhada, todos os dias, para o bem e para o mal. A nossa escolha é feita a cada momento, de acordo com o meu pensamento. Ah, mas tu vai viver até os 75 anos, se eu quiser. Porque se eu não quiser, eu vou lutar para viver até os 100. E eu tenho certeza que Deus, amoroso como é, vai me permitir. Porque Ele quer entender por que eu estou lutando por aquilo. Porque assim como nós temos o prazo terreno, nós também temos o prazo de desencarnar. Tem gente que desencarna 10 anos depois está encarnado. Tem gente que desencarna e 70 anos depois está lutando para encarnar. Então, é prazo? É tempo? Por quê? Porque a gente não está fazendo a caminhada correta. E a caminhada é uma só. Porque somos espíritos imortais. Nós só temos uma caminhada. Desde o início da primeira vez que este espírito meu veio, e não sei em que planeta, que a gente fala sobre isso também, né? Eu estou lutando para uma evolução.
Agora que eu tenho a compreensão, que eu demorei a ter a compreensão, mas agora eu tenho essa compreensão, a minha evolução está sendo mais rápida do que era até 5 anos atrás. Então eu demorei 55 anos para chegar onde eu cheguei. Em 5 anos, eu já passei 100 anos à frente. Simplesmente porque eu me abri à compreensão. Vou ler mais um pouco, porque senão eu vou falar demais. Os pensamentos criam os ambientes. Quando pensamos, geramos uma psicosfera em torno e além de nós. Pelo pensamento, construímos o universo onde de fato vivemos. E esse ambiente irradia-se, encontrando pensamentos da mesma natureza, encarnados e desencarnados. É dessa forma que se criam as sintonias. Por semelhança, atraem-se pensamentos de mesma natureza. E somando-se uns com os outros, produzem poderosos campos vibratórios. A colocação de Joana de Ângeles nos sinaliza quanto a essa interação inevitável de sintonias. Não pensamos sozinhos, estamos acompanhados o tempo todo pela dimensão invisível da espiritualidade. Esse campo vibratório nasce nos sentimentos e pensamentos e se amplia à medida que vai se associando aos outros campos de sintonia semelhantes. É disso que eu estava falando, né? A espiritualidade, ela age, a gente fala em anjo da guarda, ou guia espiritual, assim como nós temos os obsessores, aqueles que querem nos tirar do caminho do bem, tem os nossos protetores, que às vezes em sonho, às vezes em luz mesmo, numa conversa, que nem eu estou tendo aqui. Não sou eu, Ronaldo, que está dando dimensão às palavras hoje. É alguma coisa além de mim que consegue me fazer eu pensar isso que eu estou falando. Isso somos nós, energia pura. Essa semana fiquei sabendo de uma pessoa que fez bariátrica, né? E aí, após a bariátrica, ela começou a fazer academia. E aí o meu questionamento interno, minhas polêmicas pessoais. Por que não fazer academia antes da bariátrica? O que impede a nossa cura? Qual é a ideia que nós temos? Eu falo isso porque assim, se eu paro para pensar aonde que minha vida está errada, aonde que estão as minhas dores, eu vou atrás do médico ou eu vou primeiro me autocurar? É mais fácil o médico, né? Ah, mas agora o médico não está aí, o médico está de férias. E aí? A autocura, a gente olhar para dentro da gente, que eu falo bastante aqui também, o espelho da vida, né? A gente nos enxergar como somos. Qual é os meus defeitos? Eu consigo transformar. Eu conheço todos os meus defeitos. Tem uns que eu ainda dou uma regada neles. Não consigo me livrar deles porque eles são os defeitos bons. Mas eu sei onde eles estão. E eu sei o quanto me prejudica e o quanto prejudica as pessoas à minha volta. E por que eu não transformo isso? Sem vergonha. Porque eu já sei onde está o problema. Eu já sei onde está o defeito. Aí que eu falo sempre, eu olho para dentro de mim e mostro para os outros que eu não sou aquilo que eu sou. Aí eu coloco a máscara do Batman e ando na rua. Super-herói. Mas quando eu estou dentro da minha casa, eu sei com quem que eu estou. A autocura vem daí. A gente não precisa de bariátrica, a
A gente não precisa de remédio químico. A gente precisa se olhar, se amar, se perdoar, principalmente se perdoar, para fazer a caminhada. Como é que eu faço isso? Pensando. Agindo com o mental, racionalmente. As emoções a gente deixa para alguns momentos. O emocional sempre vai fazer com que crie uma névoa no nosso pensamento. Toda vez que eu tiver com o meu emocional acima do meu racional, eu estou errando. Eu não consigo doar amor se eu não tiver racional. Eu posso doar 100% do amor que eu tenho, mas eu tenho que estar consciente disso. Que eu quero fazer esse ato. Que eu quero fazer a transformação. Porque se eu estiver só doando amor sem pensar, eu vou distribuir esse amor de maneira errada. Talvez não seja o momento. Talvez o outro lado não esteja apto a receber, eu vou gastar o meu balde de amor. E a outra pessoa não pega nada. Aí eu volto para casa, frustrado, dolorido, com raiva, porque eu gastei meu amor, o que me sobrou? A raiva. Vou estar com raiva da pessoa que não recebeu o meu amor, que eu estava pronto para dar. Eu fui lá dar o meu amor. Aí eu rego meu pensamento novamente, assim, não. Eu aceito porque essa pessoa escolheu esse caminho, ela vai fazer o caminho do jeito que ela quiser. Para quem tem filho, né? Que a gente fala muito. Quantas vezes a gente quer salvar o filho? Quantas vezes o filho está com 30 anos, 40 anos. Minha mãe que olha para mim, eu estou com 60 já, gente. Ela olha para mim e diz assim, vou te salvar. Como é que tu fala que eu sou o alecrim da mamãe? É? Tesouro da mamãe. Então é isso. Tem horas que tu tem que permitir que as asas daquela criança, daquele adolescente, daquele filho surjam. Ele tem que tentar o voo. Ele tem que bater o bico no chão. Para te poder dar o amor racional. Amor incondicional, esse amor nós vamos chegar um dia, eu espero que sim, né? Mas aí todo mundo vai estar preparado a receber. Enquanto nós não estivermos preparados a receber, eu vou gastar amor. Para isso eu tenho que estar com o meu mental, meu pensamento sempre ativo, sempre criador, sempre com o controle das minhas atitudes. E tudo que eu atirar para Deus, ele deve pensar, né? Lá vem ele de novo, achar que eu vou resolver tudo. Eu nem estava olhando para ele hoje. Nem sempre Deus vai querer que tu seja o filho preferido de Deus. Tem horas que ele vai dizer assim, ó, faz a caminhada aí, filho. Eu já te mostrei quantas pedras tem teu caminho. É que nem jogo de xadrez, tu tem que ir desviando as peças. A gente tem que fazer isso. A nossa condução humana, materialista, vivenciando tudo que a gente vivencia e carregando para dentro da nossa casa tudo que não é nosso, agride a nós e agride as pessoas que estão à nossa volta. Eu nunca vou estar apto a escutar a palavra do outro se eu não estiver bem. E qual é a condução que nós temos aqui na Terra hoje? Qual é a ideia que nós estamos vivendo? Eu casei com fulano, mas o fulano não me entende. Não é essa comunhão que a gente tem pelas necessidades que se tem de aprendizado? Tudo é aprendizado. Eu sempre digo, né? Nós estamos aqui numa faculdade PhD já, porque quem está passando essa época nossa aqui, não tem doutorado de faculdade, não tem
Não tem nada mais do que nós. Que é viver. E aí, quando eu faço as escolhas de quem vai viver ao meu lado, quem vai participar da minha vida, muitas das vezes eu não abro minha boca para falar e eu estou enxergando. Porque aquela pessoa precisa enxergar. É filho, é pai, é irmão, é mãe. Aonde a gente estiver em contato com outra pessoa, é necessário que se deixe andar. Nós não somos dono de ninguém. Nós não determinamos a vida de ninguém. Nós somos escora. Nós somos proteção. E aí, não interessa se é homem ou se é mulher. O que interessa é se tu tem uns braços grandes para abraçar, uma mão suave para carinhar, um respeito para entender. Que nem disse a Maria semana passada para mim que eu sou orelhudo, mas orelha grande para escutar. É a nossa necessidade. Nem sempre a do outro. Muitas das vezes, quando a gente se permite escutar, é tu que está recebendo a informação, é tu que está recebendo o ensinamento. O outro precisa contar a história, mas é tu que precisa entender a história. Para ti, naquele momento, porque lá na frente tu vai passar por uma situação semelhante e tu já está preparado para passar. O pensamento, tem uma música, né? O pensamento a gente voa, o pensamento a gente voa. O pensamento te permite ir para qualquer lugar. E o melhor de tudo com o pensamento é eu transmitir, sem precisar falar, a minha energia para outra pessoa. Eu falei aqui, já está terminando. Eu falei aqui semana passada, nós estávamos na mesa e eu comentei um fato que aconteceu comigo para a Eliane, né, Eliane? Nós estávamos na mesa aqui e aconteceu um problema para mim e a pessoa que foi falar comigo me falou barbaridades. E eu estava tão zen que até eu fiquei pensando assim, mas não sou eu que estou aqui hoje. Que essa pessoa falou tanta coisa e eu olhava e pensava assim, não vou responder, deixa ele falar, está precisando. Chegou um momento que ele não tinha mais o que falar, ele cansou. E eu continuei com o mesmo pensamento que eu estava quando eu fui falar com ele. Não mudou nada o meu pensamento. No final das contas, nós apertamos a mão e se abraçamos. É cômico, né? Se a gente analisar quem nós somos, quem nós precisamos mostrar. Mas a energia que eu estava naquele momento transformou a energia da outra pessoa. A gente consegue fazer isso em casa? Consegue. No trabalho a gente consegue. Aqui nós, agora, nesse momento, nós estamos todos na mesma frequência. Todo mundo está zen. Que é isso que a gente busca para o nosso dia a dia. A nossa transformação é diária. Porque o amor que a gente carrega, em primeiro lugar, é nosso. Eu não consigo amar alguém se eu não tiver me amando. E eu me amo todos os dias. Porque eu forço meu pensamento a aceitar que eu sou o cara. Que eu preciso me cuidar. Isso é diário. Aí eu consigo transferir esse amor que eu carrego para todo mundo à minha volta. Eu não faço mais escolha.
Teve uma época que eu fazia, hoje eu não faço mais. Tem os que querem, tem os que não querem. Tem os que aceitam, tem os que não aceitam. Mas no meu interior, no meu pensamento, no meu mental, todos me merecem. E todos merecem quem eu sou. Eu espero que vocês comecem a entender isso, compreender que todo mundo é lindo, que todo mundo é maravilhoso em todas as questões que se colocam. E que o outro pensa de nós não é importante. O importante é o que eu penso do outro. Porque é isso que vai me levar para frente ou para trás. É isso que vai me carregar na evolução essa que a gente busca, na espiritualidade, ou vai me tirar dela. Tá bem, pessoal? E que o meu pensamento fique com vocês hoje. E sempre. Agradecemos a todos que por aqui passaram. Que a luz do Mestre Jesus, a harmonia, possam estar todos sob a proteção divina. Tenham um bom retorno aos seus lares, uma boa noite de paz e harmonia, de tranquilidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair